É muito presente nas seitas espíritas, né, de hoje em dia. No espiritismo, Jesus é um espírito elevado, porque a profissão de fé apostólica veio das primeiras comunidades, que é o credo que nós rezamos nos domingos, né, do dia a dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o primeiro catecismo. É o primeiro catecismo, que vem a partir da Didaquê, né, que vai ser explorada também no primeiro século. E depois começam a surgir algumas heresias a respeito da figura do filho. A primeira grande heresia vai surgir no Egito, em Alexandria, com o bispo de Alexandria chamado Ário, que vai dar origem à heresia ariana. O arianismo defendia a ideia de que Jesus não era Deus, que não possuía divindade, que ele era humano elevado espiritualmente. Essa heresia, inclusive, que é muito presente nas seitas espíritas, né, de hoje em dia. No espiritismo, Jesus é um espírito elevado, um ser humano que teve um espírito elevado aqui na Terra. Isso faz parte dessa ideia ariana do século IV. Começou antes, né, do século IV, mas no século IV é que ela foi combatida a pedido dos bispos, que procuraram o imperador Constantino, e Constantino então aceita convocar os padres do Ocidente, portanto os que falavam em latim, a Igreja Latina do Ocidente, e os padres do Oriente, a igreja que rezava em grego, que permaneceu com a língua grega. Por isso esse concílio se chama ecumênico, porque reuniu a igreja do Ocidente, latina, e a igreja do Oriente, grega. Então, por isso é ecumênico. São ritos diferentes, porém, a mesma fé, ecumenismo. Vem da palavra ecos, que é casa, casa comum. Ecumenismo é a casa comum. Quando a fé é comum, você tem ecumenismo. Quando a fé é distinta, você tem diálogo interreligioso. Então, para os que têm a mesma fé comum, porém têm ritos diferentes, nós celebramos o ecumenismo. É o que Constantino, a pedido, sobretudo do bispo de Roma, que à época era o Papa Silvestre I, que faleceu no dia 31 de dezembro. Olha aí. Por isso nós temos a corrida de São Silvestre. Padre Fábio Marinha Cultura. E então o Papa Silvestre pede a ele, né, ao imperador, que convoque todos os bispos do Ocidente e do Oriente para definirem sobre essa questão, porque a doutrina de Ário tinha se espalhado tanto no Ocidente quanto no Oriente. E muitos bispos naquela época, veja que a igreja não tinha ainda a sua dogmática formulada. Ainda estavam sendo formulados os dogmas, as questões dignas de fé, toda a questão pastoral, não existia ainda definições cristalizadas. Foi através daí que surgiu a palavra heresia? Foi para definir isso ou ela já existia antes? Já existia antes. A heresia, ela é uma palavra que já era usada desde o Antigo Testamento. Uhum. Então, quando surge essa heresia ariana, a igreja ela vai se reunir para começar a definir o seu credo. O que é a verdade de fé inquestionável da igreja? Portanto, para ser cristão, para estar em comunhão com a igreja, necessariamente você precisa acreditar isso. Então, isso aqui é o seu credo. Então, o que a igreja vai fazer em Nicéia? Defender a figura do Pai e do Filho, mostrando assim a consubstancialidade entre o Pai e o Filho e mostrando que o Pai e o Filho são um. E essa palavra foi que deu toda a diferença para a temática do concílio. Porque enquanto os apóstolos diziam, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o concílio de Nicéia, no ano de 325, vai dizer o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vejamos que em momento algum toca-se naquela verdade apostólica. Porém, aumenta ali os adjetivos como forma de proteger aquilo que foi dito e ensinado pelos apóstolos.
Então existe uma proteção em torno daquela verdade. O que se acrescenta de forma adjetiva é para proteger a verdade apostólica. Depois os apóstolos diziam: e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. A partir desse momento, nós temos que entender que precisa-se vencer a heresia ariana, que até então não recebia o nome de heresia porque não tinha sido julgada como errada, porque muitos bispos acreditavam assim. Então o concílio se reúne para definir se aquilo que Ário ensinou é uma verdade ou se é um erro. A partir do momento que o concílio define que aquilo está errado e você continua praticando, passa a ser chamado de heresia. É interessante que a heresia, digamos, ela nasce, digamos, dentro da própria igreja, né, padre? Toda heresia nasce dentro da própria igreja. Uma ideia que o herege é alguém que vem de fora, que quer pregar, mas surge de dentro da igreja, semeia, digamos, a dúvida. Apesar de hoje em dia ter um certo pastor aí muito famoso, meio protestante, defendendo essa heresia ariana já tão combatida, um senhor de idade, querendo defender que Maria é só portadora de Deus, unicamente isso. Não gerou, não... Sabe, querendo tirar totalmente o papel da Santíssima Virgem Maria. Então ainda tem gente nos dias de hoje defendendo essa heresia ariana, querendo dividir Mas continua, a divindade e a humanidade de Cristo. Sempre houve na igreja, né? Quem levantasse a voz. Então, para ser considerada heresia, a ideia tem que ter sido julgada improcedente por um concílio ecumênico, ou seja, Oriente e Ocidente. Então, em 325, reunidos em Niceia, que é uma cidade na atual Turquia, eles definem que Jesus era Deus. Então, eles vão dizer: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E aqui vem as definições: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então veja, aquilo que os apóstolos diziam foi protegido, só que aumenta-se os atributos da segunda pessoa da Santíssima Trindade para evitar qualquer espaço ou lacuna para novas heresias. Então aqui nós combatemos a heresia ariana dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Por quê? Porque ele é consubstancial ao Pai. Ele existe junto do Pai antes de todos os séculos. Antes de todas as coisas terem forma, ele já era junto do Pai. Mais tarde vai nascer heresia contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa divina. Então, é quando nós vamos formular a ideia da Santíssima Trindade. E é preciso, então, em Constantinopla, finalizar essa ideia. Então, reunidos em Constantinopla, no Concílio de Constantinopla, eles vão dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. Por que eu dei ênfase no e do Filho? Porque quando chegarmos no século XI, a Igreja do Oriente vai dizer que não precisa do Filho para que o Espírito Santo possa proceder. Ele precisa apenas do Pai. E aqui vai nascer o grande cisma do Oriente. Então o motivo foi esse. Spoiler. Esse foi um dos motivos. Então a Igreja Romana Latina, junto com os padres do Oriente, definiram por maioria que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho.
visto que Jesus precisou voltar para junto do Pai para que o Espírito voltasse ele até diz, como, né, padre, como consolador. Se eu não for... Se eu não for, não tem como o Pai enviar o Espírito. Então, o que justifica a fé na procedência do Pai e do Filho é a ideia do Pentecostes. O Espírito vem quando Jesus volta para junto do Pai. Então, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pela boca dos profetas. Então a gente busca o Espírito Santo desde o início de todas as coisas. Ele já falava ao povo por meio dos profetas. Então aqui nós defendemos a figura do Espírito Santo. E para concretizar a fé da igreja, os concílios posteriores vão dizer: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Veja que o credo não cita se ela é romana, se ela qual que é a sede que eu tinha falado para vocês? Se ela é de Antioquia, se ela é de Jerusalém. Porque até esse momento a questão da sede romana estava indefinida. Então será definido mais tarde em outro concílio. Mas os padres do Ocidente já defendiam a sede romana em virtude do túmulo de Pedro estar em Roma. Então não é pela autoridade do imperador, é porque o túmulo do primeiro dos apóstolos, do líder do grupo, está em Roma. Se Pedro tivesse morrido na Espanha, a sede seria na Espanha. Então é apenas uma questão óbvia. O cristão celebra sobre o túmulo dos que vieram antes, né? Daí a tradição de se ter relíquias sobre os altares para recordar os que vieram antes de nós. A partir daí os concílios vão criando e definindo as verdades da igreja. Então, o concílio é a grande autoridade da igreja. Quando as pessoas perguntam qual é a maior autoridade da igreja, a resposta imediata é o quê? Jesus. A autoridade da igreja. Papa. Visível. Papa. O Visível Papa, Papa. sim. E é um equívoco, porque a autoridade é o concílio, né? O concílio é a grande autoridade da igreja. Então, o concílio é que muda as coisas. O Papa sozinho não define. Né? A definição vem através dos concílios. Toda definição da igreja dogmática, ela precisa passar por um concílio. É a autoridade máxima. Por isso, quando um cristão católico nega a validade de um concílio, ele está fora da comunhão. Exatamente. Porque ele está negando a autoridade máxima da igreja. Seria a questão dos sede vacantistas? Sede vacantistas é um exemplo, né, que negam, mas tem outros que já vieram da época que negam, por exemplo, a autoridade, os sede vacantistas, que negam justamente a autoridade dos papas que vieram após o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja que nós tivemos.